Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 18, versículo 23, o ponto 3, que diz dispensacionalismo progressivo. Bom, nesse tópico eu estou falando dos enganos, como o tópico fala dos enganos da Babilônia apocalíptica, eu estou falando do engano escatológico. Bom, o engano escatológico eu mostrei para vocês que os protestantes, eles acabaram seguindo a essência do erro católico, que é dizer que Jesus não vai reinar sobre Israel nessa terra. Esse é um erro, vamos dizer, grave. E o que ocorre? Como nós sabemos que na história surgiu um tipo de anabatista protestante, essa é a origem da Igreja Batista, né? Diz a história que ela se dividiu e uma parte que seguia a doutrina protestante e a outra seguia a doutrina do livre-arbítrio dos anabatistas. Esses batistas, que resolveram ser protestantes ou reformados, eles é que desenvolvem o dispensacionalismo progressivo. Então, o dispensacionalismo progressivo pode esquecer também, porque, na verdade, ele vai manter a mesma essência de que Jesus não reinará sobre Israel durante 1000 anos aqui na Terra. O comentário diz: o dispensacionalismo progressivo é uma tentativa de apoiar a velha doutrina católica das alianças, aliancismo, amilenismo, e a velha doutrina dos protestantes chamada de teologia do pacto. A Igreja Católica desenvolveu a heresia que rejeita Israel no plano futuro divino e os protestantes seguiram a heresia à risca. Qual a visão do dispensacionalismo progressivo sobre as 70 semanas de Daniel? Eu falei para vocês no outro tópico que a Igreja Católica, ela desprezou o estudo dos profetas do Antigo Testamento para interpretar o futuro. Para ela, aquela aliança havia passado, Israel não retornará a ser o povo de Deus. Para ela tinha a função de implantar o reino de Deus e não havia por que acreditar que aquelas profecias ainda iriam se cumprir. No entender da Igreja Católica, não tinha necessidade. Então, por isso, nós não vemos na história da Igreja Católica, elas também comentando sobre as 70 semanas de Daniel. Ok? As 70 semanas de Daniel é uma questão crucial que eu falo para o dispensacionalismo. Por quê? Porque as 70 semanas de Daniel, ela é o grande tropeço dos amilenistas. Então o comentário prossegue, Qual a visão do dispensacionalismo progressivo sobre as 70 semanas de Daniel? Os dispensacionalistas clássicos, que é agora o nome que é dado aos dispensacionalistas, Os dispensacionalistas clássicos defendem que resta uma semana de Daniel para se cumprir. Mas os dispensacionalistas progressivos, seguindo a teologia protestante e católica, afirma que a profecia de Daniel já se cumpriu antes de Jesus vir ao mundo. Ela teria se cumprido em Antíoco Epifânio, que viveu de 215 a 162 a.C. Ele teria colocado a abominação desoladora falada por Daniel, ou seja, na verdade ele pega aquele texto ali e fala o seguinte: isso foi algo que aconteceu cerca de 200 anos antes de Cristo. Essa profecia de Daniel não é para o futuro. O comentário prossegue, mas este é um erro grave, pois Jesus afirmou que a profecia de Daniel é futura. Veja, Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então Jesus Cristo falou no futuro, quando virdes. Esses
no caso intérpretes do dispensacionalismo progressivo, eles dizem que, na verdade, essa profecia já se cumpriu, é impossível. Jesus Cristo está dizendo claramente que essa profecia ainda vai se cumprir. E vai se cumprir quando? Na grande tribulação. Não pode ser passado. O comentário prossegue. Como o dispensacionalismo progressivo se desenvolveu no meio protestante, alguns se apoiam no liberalismo teológico para afirmar que as 70 semanas de Daniel não foram reveladas a Daniel. Dizem que se trata de um texto apócrifo, inserido indevidamente no livro Daniel, cerca de 100 anos antes da era cristã. Olha o absurdo que o liberalismo teológico prega e que os protestantes, né, estão seguindo esse ponto de vista, ok? Ele fala o seguinte, que essa parte do livro de Daniel, desde o capítulo 8 até o capítulo 9, toda essa parte, na verdade, não foi escrita por Daniel. Esse texto é uma farsa. Ele teria sido o seguinte, esse texto, um homem que viveu depois desse acontecimento de Antíoco Epifânio ter colocado, né, a abominação desoladora, ou seja, ter sacrificado um porco lá no altar, né, vamos dizer, ele fez isso, um exemplo, em números redondos, no ano 200. Então, lá no ano 100, o que teria acontecido? Um homem teria pegado, descrito essa história, inventado que encontrou um pergaminho completando o livro de Daniel e aí anexaram ao livro de Daniel. Isso daí não tem nenhuma evidência histórica, não existe isso. Então eles inventaram essa teologia louca, que é o liberalismo teológico, e acabam usando ele para tentar descartar a profecia das 70 semanas. Mas se você descarta a profecia das 70 semanas, você tem que explicar por que Jesus diz que essa profecia é futura, esse acontecimento é futuro. Daniel falou, mas ele ainda não tinha se cumprido nos dias de Jesus. Jesus Cristo disse claramente, vou ler novamente o versículo, Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Observe que eu expliquei para vocês que Mateus 24, no versículo 14, ele falou de um fim, o fim da era da igreja. E agora no versículo 15 ele já está falando da grande tribulação. Ou seja, o dispensacionalismo progressivo ele acabou tentando dar uma ajeitada nessa união, né, de dispensacionalismo e amilenismo, só que na verdade é impossível, ok? Eles continuaram desacreditando, né, que Jesus reinará sobre Israel na terra.